Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é João Jutsi, sou estudante de medicina, estou no sexto período e eu fui monitor de semiologia 1 e 2 e agora no final do período eu tava sempre me perguntando, consegui construir um material bem massa, a gente pegou vários materiais, slide, deu aula e assim, todo esse material meio que vai se perder, sabe? Como é que eu poderia deixar isso para outras pessoas? E resolvi fazer essas aulas aqui no YouTube, vão ser 15 a 20 aulas sobre semiologia. Vou ao longo falando quais são as próximas e quais são os próximos tópicos, mas hoje a gente vai começar com anamnese e vamos embora. Vou só mudar minha câmera aqui, que eu estou aprendendo a fazer isso aqui ainda, mas já eu tô craque. E vamos embora. Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial aos alunos que ajudaram assim a construir, e aos alunos que foram monitores comigo, que mandaram muita coisa para mim. E fazer um agradecimento especial também ao tutor Felipe César, eu acompanhei ele como monitor e assim eu cresci muito, aprendi muito com ele. Então eu queria deixar esse agradecimento assim a ele, foi bem importante. E falar também que a fonte que eu vou usar aqui é o Portinho, tá? Esse livro aqui, o Exame Clínico, 8ª edição, que pra mim é incrível. Se vocês quiserem uma recomendação de livro para semiologia, esse aqui é ótimo. Então, Exame Clínico é o Portinho, 8ª edição, muito bom. Claro que nem tudo eu tirei de lá, mas a maioria da aula foi tirada de lá, então foi o livro que eu me baseei, tá bom? Vamos lá. Os objetivos de hoje. A anamnese, eu vou dividir, hoje a gente vai dar o começo da anamnese, e a anamnese vai ser dividida em 3 aulas, tá? 3 aulas. A primeira vai ser a de hoje, que vai ser os aspectos gerais, identificação, QPD e HDA. Próxima aula vai ser uma aula só para interrogatório sintomatológico, que é a parte onde o pessoal mais se engasga, mais tem dificuldade. E a terceira vai ser sobre condições socioeconômicas, enfim, o resto da anamnese, tá bom? Então a anamnese vão ser 3 aulas, essa vai ser a primeira. Vamos embora começar. Primeira coisa, eu gosto sempre de falar um pouco da definição da palavra anamnese, sabe? Anamnese vem de ana, que é trazer de novo, e neses, que é memória. Então significa que a gente vai trazer de novo a memória do paciente e tudo que for relacionado com a doença e a pessoa doente, sabe? Então a gente vai trazer de volta esses fatos, sabe? A gente vai fazer uma busca ativa para conseguir trazer de volta esses fatos. E aí, os aspectos gerais, assim, eu vou focar um pouco mais na semiotécnica, mais na parte protocolar, mas eu gosto de falar esses aspectos gerais porque são muito importantes, sabe? Porque você tem que lembrar que a anamnese é a parte mais importante da consulta, assim, porque é o momento que desenvolve a relação médico-paciente, sabe? Então, eu lembro que no primeiro dia de monitoria, eu falei para os meninos assim, se eu pudesse deixar uma coisa para vocês, assim, só uma coisa do período todo, eu queria deixar isso. Que assim, toda vez que você vê um paciente, você cumprimenta ele, pergunta o nome, fala o seu nome, acolhe, realmente presta atenção no que ele está dizendo, realmente esteja interessado em ajudar, esteja interessado em cuidar do paciente, sabe? Você consiga compreender assim as condições socioeconômicas dele, você esteja lá realmente para cuidar, sabe? Você tem que ter esse aspecto de acolhimento muito forte. Então é muito importante não só falar que está prestando atenção ou tá ali escutando, mas realmente demonstrar também, sabe? Então expressão facial, você tá com a sua linguagem corporal ali atento para o paciente se sentir acolhido, tá? Então assim, eu sempre gosto de falar esses aspectos gerais porque é a parte muito importante e às vezes passa despercebido e assim, às vezes a gente pensa, já é minha 10ª consulta hoje, vamos fazer algo mais rápido. Pode ser até sua 10ª consulta, mas para o paciente não é, sabe? Para o paciente vai ser a primeira. Então, realmente é bom repensar assim e ter esse cuidado maior, sabe? Mas vamos lá, a gente vai focar aqui algo mais na semiotécnica mesmo, nessa parte mais protocolar. Lembrar das etapas da anamnese, certo? Identificação, QPD, HDA, IS, antecedente familiar, hábitos de vida e condições socioeconômicas. E aí hoje, lembrando, vamos até HDA, próxima aula IS e depois vão ter outra aula de antecedentes, hábitos e condições socioeconômicas, tá bom? Vamos lá, primeira parte, a identificação. A identificação é quando a gente vai conhecer o paciente, sabe? A gente quer saber o perfil sociodemográfico dele. Então, lembra que a identificação ela é prima irmã da epidemiologia.
Então a gente vai estar lá perguntando o nome, a idade, a procedência, a residência, naturalidade, profissão, estado civil. A gente realmente quer saber quem é aquele paciente, identificar aquele paciente, certo? Assim, eu vejo que isso aqui é uma parte que é muito pulada, a gente só pergunta o nome e a idade e acaba que fica uma identificação muito fraca. E lembrar que ela ajuda, fatores de risco, mais na frente se você quiser fazer uma pesquisa, enfim, identificação é muito importante e para conhecer também o paciente, sabe? Eu não vou falar cada ponto e detalhar cada ponto, mas esses são os 14 pontos que o Porto fala que tem que estar em todas as consultas, tá? Então todo mundo tem que fazer isso em todas as consultas, tá bom? Agora eu vou focar em alguns pontos que realmente são os pontos que mais confundem, que as pessoas têm mais dúvidas. Que é, primeiro, naturalidade, procedência e residência. Qual é a diferença? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Quando eu faço essas perguntas assim, vocês pausam o vídeo, tentem responder e depois continue o vídeo, tá? Mas vamos lá. Naturalidade é de onde você é natural, certo? Onde é que você nasceu. Procedência é se você fez uma viagem recente, se você viajou. E residência é onde você mora. Então eu gosto de dar muito esse exemplo, que eu tô agora atualmente na pandemia, né? E eu lembro que no começo da pandemia os primeiros casos vinham da Itália e tal. Então procedência era uma coisa muito importante você perguntar, porque se o paciente tiver viajado recentemente para a Itália, você já poderia suspeitar que era um paciente com Covid, já mudava tudo, já tinha que isolar, enfim. Você sempre pergunta se ele fez uma viagem recente, tá? Então, exemplo aqui, natural de Recife, viajou recentemente para a Itália, hoje reside em João Pessoa. Nasceu em Recife, mora em João Pessoa, recentemente fez uma viagem para a Itália, tá? Então, esses três é bom, sempre bom estar diferenciando. Outra coisa que é importante diferenciar é profissão de ocupação atual. Qual é a diferença? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Médico radiologista, passou a vida toda sendo radiologista, hoje em dia é Uber. Qual seria a profissão dele? A profissão é radiologista, certo? Foi a profissão dele, a profissão que ele passou a vida toda fazendo. Só que a ocupação atual que ele faz hoje é Uber, certo? Então isso é bem importante, e até que vocês vão ver as doenças relacionadas ao trabalho, silicose, asbestose, enfim. E aí é bem importante saber essa profissão dele e o que ele trabalha hoje, tá? Então, por exemplo, aí, radiologista atualmente trabalha com Uber. Beleza? Identificação foi, vamos para a queixa principal e duração. A queixa principal e duração é o motivo do paciente estar ali, o motivo que levou o paciente a procurar o médico, tá? Então, coisas importantes. Lembrar, queixa principal e duração, tá? E duração, pelo amor de Deus. É a coisa que a gente mais esquece. Quando é que começou? Há quanto tempo? Certo? Então, queixa principal e duração. Perguntem a duração, tá? E aí uma coisa importante, a gente escreve com as palavras do paciente, exatamente como o paciente falou, só que entre aspas. E aí como é que a gente faz? Como é que a gente inicia? A gente pergunta, qual o motivo da consulta? Por que o senhor me procurou, sabe? O que é que o senhor está sentindo? E aí, dentro da resposta do paciente, você vai achar a QPD. E aí aqui eu deixei um exemplo, perguntar assim, qual o motivo da consulta? Aí o paciente fala, doutor, eu tô com a dor no peito desde 9 horas da manhã. Aí, por exemplo, são 11 da manhã. Aí eu vou botar, dor no peito há 2 horas. Doutor, eu tô com dor no peito desde ontem. Dor no peito há um dia, certo? Lembrar, colocar exatamente como o paciente falou, entre aspas, tá? E a duração. Casos especiais. Novamente, como eu falei lá, as partes que confundem. Normalmente é onde os estudantes travam. Quando tem 2 pontos, né? Quando o paciente não tem queixa e sempre perguntam, é para colocar QPD, rótulo diagnóstico, então o paciente fala, doutor, estou com apendicite. É para colocar apendicite ou não? Então, como eu dei o conselho antes, pausa aí, tenta responder, beleza? Vamos lá, primeiro, a QPD, eita, errei aqui, mas a QPD vai ser o motivo da consulta. Então você vai colocar lá mesmo, assim, paciente comparece para entrega de exames, paciente comparece para, para atestado,
sei lá, alguma coisa assim. Você coloca exatamente o motivo que estava ali. Não necessariamente vai ser uma doença, sabe? Pode estar paciente volta para exame de rotina, alguma coisa, sabe? Ou então paciente comparece para fazer exame de rastreio. E aí você bota, quando o paciente não tem queixa, você bota exatamente isso. E não é para colocar o diagnóstico, tá? Então se eu chegar, paciente, doutor, eu tô com apendicite. Aí você não bota apendicite há um dia, certo? Você destrincha, tá com a dor de barriga, por exemplo. Doutor, eu tô com uma pontada na barriga. Aí você bota pontada na barriga há um dia. Mas é muito importante não rotular diagnóstico, tá? Acho que esses são os casos mais especiais, assim, que EPD é algo que realmente é importante, é algo que inicia. E qualquer dúvida vocês falam, podem comentar, podem perguntar pra mim no Instagram, tá? Vamos lá. HDA, História da Doença Dual. Primeiro, uma das grandes diferenças da HDA para QPD é que a gente escreve com linguajar médico, sabe? Lembra daqueles termos semiológicos direitinho, porque a gente vai falar com linguajar médico, tá? E a principal parte da anamnese e a chave para o diagnóstico, sabe? Uma boa história da doença é meio caminho andado, sabe? Então é muito importante a gente ter essa história bem detalhada. Então, o que é que vai ser a história? Lembrar, toda história tem começo, meio e fim. Então, lembra daquele teu amigo que começa a contar uma piada, uma história, aí lembra de um negócio do final, aí depois lembra o negócio do começo, aí depois lembra na metade, aí se perde todo e no final ninguém entende nada. Pronto, não seja esse amigo, tá bom? Você tem que começar e destrinchar direitinho, do começo, meio, fim. E aí é sempre importante estar olhando e atento ao paciente, e aí depois você anota no prontuário. O que é que normalmente eu costumo fazer? Tô ali, ele contando a história e eu aqui olho no olho. E depois no final eu faço, vamos mandar uma recapitulada. E como quer dizer que aconteceu isso, sabe? Então é bem importante a gente fazer esse registro cronológico de cabo a rabo e tá sempre prestando atenção no paciente, tá? Lembrar que é uma história, sempre tem um começo, meio e fim. E aí tem um danado que é o sintoma guia, que o pessoal se confunde muito também. O que é o sintoma guia? Pausa, tenta responder. Beleza? O sintoma guia não necessariamente é o sintoma guia, é o primeiro sintoma, não necessariamente é a queixa principal, nem necessariamente é o sintoma mais realçado pelo paciente. Não existe uma regra, tá? Não existe. Com a prática clínica, o médico é capaz de identificar esse sintoma guia. Mas é o sintoma, basicamente é o sintoma que você vai tomar como base para fazer sua história da doença atual. É o sintoma que você fala, tipo, eita, esse daqui é o sintoma que eu vou me ater. E você vai lá e destrincha ele, tá? Então a gente consegue fazer uma análise de um sintoma de guia, que eu falei que tinha começo, meio e fim. Lembra, a gente também estrutura aqui, que é o famoso Iquifarese, tá? Iquifarese. Eu vou até deixar isso aqui tão importante que é a hora do print. Tire um print disso aí, salve, vou até fazer um... Quem tirar o print disso, me marca lá no Instagram, João Jutsi _. E assim, tirem print disso, porque isso aqui é importante. Lembrar do bizuzinho Iquifarese. A gente vai começar falando do início, característica do sintoma, se tem fator de melhora ou piora, relação com outras queixas, evolução, e depois chega na hora atual. Vou repassar cada um. Aí, lembra, como é que eu faço para fazer essa análise? Como é que eu faço o roteiro da HDA? Iquifarese. Início, característica, fatores de melhora ou piora, relação com outras queixas, evolução e situação atual. Isso assim, salva. Sério, você ter esse Iquifarese na cabeça, salva. Então, decorem isso, veja direitinho cada passo a passo. Eu vou passar em cada pergunta que a gente faz em cada um, o que é que a gente vai buscar em cada passo. Tá bom? Vamos lá. O início. Quais perguntas você faz? O que é que você quer saber? Você quer saber a época do aparecimento. Você quer saber se ele é súbito ou gradativo. E se teve ou não um fator desencadeante. Então você vai perguntar, quando é que isso começou? Aconteceu alguma coisa? Doutor, tô com a dor no joelho. Me diz, como é que foi que começou essa dor? Eu tava jogando futebol e chutei o vento, sabe? Então assim, é bem importante você saber a época, saber se teve um início súbito ou gradativo e se teve ou não um fator desencadeante, tá? Início. Aí depois que você sabe como começou, você quer saber a característica. Como é que é? Se é uma dor, onde é que ela fica?
ela tá o tempo todo, faz quanto tempo? O tempo todo é frequência, né? Ela aparece todos os dias, ela só aparece de noite ou de manhã, tá com febre, febre sempre vespertina, sabe? Então você vai saber a localização, a duração, a intensidade, frequência e o tipo. Vou dar exemplo da dor. Pode ser uma dor no peito, que tá faz 3 dias, de intensidade 9, uma frequência, sei lá, todo sábado de manhã. Agora eu viajei, mas enfim. E eu tipo uma dor que irradia pro braço, sabe? Então é muito importante saber direitinho essas perguntas que você vai fazer e as características. Lembrar, a gente começou, soube como é que começou e depois agora vai caracterizar como é que é aquilo, tá? Depois da característica a gente vai perguntar fatores de melhora ou piora. Tem alguma coisa que você faz que melhora e piora? Se você sentar, melhora ou piora, né? Importante, outra coisa importante que eu não falei, é muito importante não condicionar, tá? Então você falar, quando fica em pé melhora, né? O paciente vai fazer, mesmo que não fique. Então fazer perguntas abertas sempre, tá? E aí é sempre bom perguntar e perguntar medicamentos. Tomou algum remédio? Tomou não. Tomou remédio? Melhorou? Não melhorou? Foi? Ou melhorou com remédio, tá? Então você vai perguntar se tem alguma coisa que melhora ou piora. IC, FA, RESE, UR. Relação com outras queixas. Tá manifestando alguma outra queixa que acompanhe? Tá tossindo? Tem falta de ar? Por exemplo, paciente chega no consultório com falta de cheiro. Doutor, estou com uma falta de cheiro. Ele fala assim. E aí você pergunta, você tá tossindo? Tá sentindo falta de ar? Então pode ser algo que está relacionado com essa queixa. Tá? Eu vou até deixar um desafio aqui. Falta de cheiro, parou de sentir cheiro, qual termo semiológico você vai usar? Beleza? Comenta aí, deixa aí o comentário qual termo semiológico vai ser. E evolução do paciente. Como é que é? Como é que estava no começo? Do começo para cá, como é que foi? Aumentou, piorou, melhorou? Como é que foi? Modificou? Quais foram as modificações que teve nas características, certo? Tomou remédio? O remédio adiantou? Não? Funcionou? Não funcionou? Então você vai fazer a evolução, fazer a trajetória de tudo que aconteceu. Tá bom? E no final você fala, agora, nesse exato momento, o que é que você está sentindo? Aí você bota, atualmente o paciente relata, e você bota exatamente o que o paciente falar. Então, lembrar, importante, tá? Vou até voltar aqui, tire o print disso. Importante do IC-FARESE, toda HDA tem começo, tem meio, tem fim. Tá? Toda HDA tem começo, meio e fim. Você fala de início, característica, fator de melhora ou piora, relação com outras queixas, evolução, e depois você fala exatamente agora, nesse momento, como é que está, tá? Então lembrar, começo, meio e fim, certo? Por último agora, eu vou deixar um exemplo, vou deixar um exemplo aqui pra gente identificar cada parte, né? Eu peguei isso da internet, então vamos lá. Paciente previamente rígido até que há cerca de 2 meses, após uma partida de futebol, começou a sentir uma dor no joelho esquerdo de intensidade moderada que irradiava para a raiz da coxa, com características de queimação e aperto que melhoravam com analgésicos e piorava a andar. Nega a rigidez de joelho ou coxa femoral esquerda. A dor foi progredindo de intensidade até lhe impedir de caminhar e referiu no momento da consulta que não a sente. Gente, pausa. Calma, antes de pausar. Veja, pause e tente identificar cada parte. Onde ele falou do início, onde ele falou de fator de melhora, de característica, de fator de melhora ou piora. Veja cada parte, tá? Pausou? Voltou? Então vamos lá. Vamos fazer agora vendo cada um. Ó. Paciente previamente rígido até que há cerca de 2 meses, após uma partida de futebol, começou a sentir uma dor no joelho esquerdo. Isso aqui é o que? Início, né? Fator desencadeante, início. De intensidade moderada que irradiava para a raiz da coxa, com características de queimação. Isso aqui é o que? Boa, características, certo? Melhorava com analgésicos e piorava andar. Fator de melhora ou piora. Nega rigidez de joelho ou coxa femoral. Relação com outras queixas. A dor foi progredindo de intensidade até lhe impedir de caminhar. É evolução, certo?
e referiu no momento da consulta que não sente. O que é isso? Situação atual. Beleza? Todo mundo ok? HBDA, QPD, todo mundo aí na anamnese. Valeu aí, pessoal. Lembre de curtir, seguir o canal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá no Insta, pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar lá vendo. E próxima aula, interrogatório sintomatológico. Beleza? Vejo vocês lá. Um abração.